Graça e paz, povo de Deus. Cadê a Bíblia do pastor? Eu acho que eu deixei. Pronto. Seminarista serve para isso. Amém. Salvou o pastor. A minha ficou lá no gabinete. Abra sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Enquanto vocês vão abrindo aí, chamar Elvio aqui. Chega aqui, Elvio. Andressa, chega também aí. Irmãos, há alguns anos atrás, essa família aqui congregou com a gente na nossa igreja. Lembra, Val? E aí eles foram transferidos para o Recife, para a terra que é deles lá, né? Eles compraram o Recife, é deles. E aí eles voltaram para trabalhar lá, porque ele é militar, né? E aí quando foi agora, ele foi transferido de novo para essa região aqui. Então, eles estão de volta aqui na região, com mais um galego. E a gente está muito feliz com a volta deles aqui para pertinho da gente. Não sei se eles estão muito felizes, porque saem de perto da praia, né? Mas a gente está feliz porque eles estão aqui, né? Não é verdade? Eu queria que 2 ou 3 irmãos viessem aqui dar um abraço neles, agradecer a Deus porque eles estão de volta. E teve uma coisa boa nesse tempo. Quando eles foram para lá, eles foram batizados. Ó, amém, povo de Deus? Deus é bom demais, hein? Ele completa a obra dele nas nossas vidas. É bom demais. Glória a Deus, hein? Bom demais. Glória a Deus. Bem-vindo aí, meu filho. Deus abençoe, que seja um tempo de paz no nosso meio aí, tá? É bênção, né? É isso. Isso é bom demais. Glória a Deus. Já dividiu em salas? Pronto. Então vamos, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos 1 em diante. Vamos ler o verso 9. Do 9 em diante fica melhor. Diz assim a palavra do Senhor. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo, todos juntos, vamos lá. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vamos orar? Pai amado, como é bom estarmos na tua casa nessa manhã tão agradável, tão maravilhosa, revendo queridos amigos e irmãos. Abençoe o Elvio, Andresa, sua esposa e seus filhos. Abençoe cada um dos que estão aqui presentes nessa manhã. Abençoe suas famílias, seus relacionamentos. Que o Senhor possa, em nome de Cristo, fazer habitar o Espírito Santo em cada lar. Que seja um lugar de bênção, de alegria e de paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos com a revista esse trimestre, com o tema Chamados para Influenciar. Chamados para Influenciar. Essa revista já era para ter chegado, atrasou os correios, mas deve chegar essa semana, tá bom? Mas eu printei a virtual e coloquei lá no grupo da igreja. Você pode acompanhar lá pelo grupo da igreja, viu? Se algum irmão estiver nos visitando e precisar, é só falar com algum irmão aí que ele passa para vocês. Só tem... Você vê com ele aí, Fabi, se consegue passar a imagem para eles. Mas alguém quiser, viu? É só pedir aí para quem está pertinho de vocês, tá bom? Vamos lá. Então, o que é que acontece? Chamados para influenciar. O tema do estudo de hoje é a segunda lição. Fé começa em casa. Algo que nos chama a atenção sobre isso, irmãos, é que o discipulado em si, ele
é a maior forma de evangelismo que existe, é o relacionamento. Não tem outra forma mais poderosa do que o relacionamento. Tem gente que se converte ouvindo um programa de rádio, né? Hilton se converteu assim, não foi ouvindo um programa de rádio. Tem gente que se converte ouvindo uma pregação na televisão, mas é entre 1 a 3% da população. 27% das pessoas que se convertem é através de relacionamentos. E a melhor forma da gente evangelizar alguém é o testemunho na nossa casa. E aí o que é que acontece? Nós temos aqui a vida de Ana, que vai ser para nós nessa manhã algo maravilhoso. Porque ela tinha algumas dificuldades. Ela era casada há um bom tempo, era estéril. O marido dela tinha outra mulher, a Penina, que tinha filhos e ia tendo filho, quase todo ano tinha filho. E era uma adversária dela que sempre lançava no rosto dela, tá vendo, eu sou abençoada, você não é. Porque naquele tempo a mulher que era estéril era tido como um tipo de maldição. Um tipo de maldição. E então ela enfrentava tanto a dor de não conseguir gerar um filho, quanto também a afronta da adversária, da inimiga dentro de casa. Imagina, você num ambiente desse, você prevalecer com a sua fé. O discipulado, ele não vai começar necessariamente quando se pisa a primeira vez na igreja. Ele começa, repete comigo, no quarto, na mesa da cozinha, nas orações silenciosas, do pai e da mãe, pelo exemplo dos pais. E esse aqui foi especificamente o caso de Samuel. Começou tudo pela sua mãe. Ana, a mãe de Samuel, ela nunca tinha imaginado que a sua história de dor, diz assim o autor do estudo, um dia se tornaria uma história de discipulado das mais fantásticas da história. Porque ela estava clamando e pedindo um filho. E sabe o que é maravilhoso? Deus não deu qualquer um. Foi o maior profeta e sacerdote que Israel já teve. Samuel. Sabe, irmãos, eu sou fascinado pela história de Samuel, que precede ele e que sucede também, porque ele viu a história conhecer diante dos olhos dele. Ele viu o povo rejeitar Deus e escolher um rei. Ele viu o povo sair de um sistema de teocracia para um sistema de monarquia. Ele foi quem consagrou o primeiro rei de Israel. Foi ele quem consagrou como rei Davi, o maior rei da história de Israel. Diga aí, meu amigo, o cara é o cara. Se eu fosse pai, eu tinha botado Diamandro Samuel, porque tinha ficado top também. Mas, é maravilhoso a gente observar a vida de Ana, porque ela muitas vezes é reflexo da nossa vida. Quantas vezes eu e você, nós sofremos coisas, e a gente acha que daquele sofrimento só vai sair lágrima, choro e ranger de dente. Mas dali pode sair algo extraordinário. Do mesmo jeito que Ana passou por isso. E aí algumas coisas interessantes na introdução desse estudo hoje. Ela orou com lágrimas, ela fez um voto ousado. Quando o filho nasceu, ela não recuou. Quer dizer, a gente vai ver hoje no estudo que ela orou, votou e cumpriu. Ela entregou Samuel, literalmente. Aí vem uma pergunta já agora no começo, né? Quem é que faz isso? Quem ama tanto a Deus a ponto de abrir mão de viver perto do próprio filho? Vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia fala sobre isso? Coloca aí, por favor, Mateus capítulo 10, verso 37 a 39. Mateus 10, 37 a 39. Eu vou pedir para Pedrão, lê para nós. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim.
Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Olha o que Jesus falou: se você ama seu pai e sua mãe mais do que a ele, não é digno dele. Se ama mais o filho ou a filha mais do que a ele, não é digno dele. Quem não toma a sua cruz e não o segue, não é digno dele. Aí vem também Lucas 14, 26 e 27. Lê para nós. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É algo muito sério isso que a gente acaba de ler, porque nós vivemos um tempo de digamos assim, um hedonismo severo. A gente pensa demais em si, no que a gente sente, nos nossos, e depois a gente vai pensar se Deus está certo ou não. Olha o que a Bíblia está dizendo: quem não aborrece pai ou mãe e me segue não é digno de mim. O que é aborrecer? Ajuda aí, pastorzão, pode consultar os universitários. É fazer raiva? Hã? É negar? Quem não deixa o pai e a mãe em segundo lugar e Deus em primeiro, não é digno de Deus. Não é jogar o pai e a mãe no meio da rua, não tem nada a ver. Não é desonra, mas é colocar tudo no devido lugar. Pode falar, pastor Jailton. Ótimo. É um estado de disposição. É se dispor a esse ponto. Colocar Deus em primeiro lugar. Mesmo o pai ou a mãe não gostando, mesmo os filhos não gostando, mesmo alguém não gostando, até reprovando, não retroceda. Ótimo. É forte, hein? Muito bom. A disposição de querer ser de Jesus é dentro dos termos dele. Repita comigo, dentro dos termos dele. Pode falar, Emerson. Sim. Exatamente. Porque no final das contas é Deus quem vai estar guiando tudo. Carlão? Um tostão de sua voz. Eu continuo me chamando Carlos. Eu vejo isso aqui um pouco mais simples, tá certo? Se eu não amar a Deus acima de quem eu amo, meu irmão, meus pais, né, não sou digno. É no sentido que eu vou amar tanto meu pai como meu irmão, mesmo que esses não sejam totalmente contra Deus, sejam totalmente não a favor das coisas de Deus, mas mesmo assim, eu vou amá-los, cuidar deles e não abandonar, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Então, o versículo, falando assim, parece que como se você dissesse, eu amo a Deus, você não quer nada com Deus, eu vou te deixar de lado. É muito pelo contrário, né? Eu vou amar
essas pessoas, mesmo que elas não queiram nada com Deus, mesmo que essas pessoas me machuquem e me maltratem e falem coisas que a minha fé não abraça, não gosta. Mesmo assim eu vou amar. E a situação da Ana. Ana, como o pastor mesmo comentou, existia como se fosse uma maldição. A Ana queria se livrar daquela maldição. Então, quando aquela criança nasceu, ela prometeu a entregar ela à igreja, para o templo, para ser cuidado pelo Senhor. O principal dela era: eu fui abençoado. Todos agora estão sabendo que eu sou abençoada, não sou amaldiçoada. Por isso que o principal motivo dela era: eu tive a criança e vou passar para o cuidado do Senhor, porque o principal aconteceu, eu fui abençoada. Abordagem importantíssima, muito bom, porque realmente não é abandonar as pessoas, mas é colocar Deus como primazia para que tudo funcione, né? Pode falar, pastor Jailton. Sim. Sim. Muito boa essa questão, né? Porque, para quem não conseguiu escutar, e os irmãos que estão na nossa live, Deus abençoe vocês também, naquela cultura, além de não ter filhos, tinha outro tipo de maldição. Se naquela família só nascesse mulher, seria também um tipo de maldição, porque tinha que ser homem. Por isso, Ana pediu: eu quero um filho varão. Diga aí, que cultura esquisita, hein? Mas é o mundo caído, né? O mundo sem Deus, né? Agora observem, irmãos, esse texto. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se é ele agora. 1 Samuel. Então, essa questão de colocar Deus em primeiro lugar é uma condição que Ana nos mostra, que a família tem que saber que existe uma autoridade espiritual naquele lugar. Eu tomo como exemplo o que aconteceu ali eu acho que foi 11 de setembro, né, de 2001, das Torres Gêmeas, quando teve aquele ataque às Torres Gêmeas, e aí entrevistaram a filha do Billy Graham. A gente falou recentemente isso aqui na igreja. Entrevistaram a filha do pastor Billy Graham, por que Deus abandonou a América. E aí ela fez alguns questionamentos para aquela jornalista. Deus abandonou a América, ou nós tiramos Deus das escolas, quando alguém disse que se fizesse orações e lesse a Bíblia, estaria ferindo a liberdade de outras religiões, e nós mandamos Deus para fora das escolas. Deus abandonou a América, ou nós tiramos a Bíblia das escolas, que era um estudo constante e ajudava as pessoas nas questões éticas e morais, porque dissemos que ali seria uma intolerância religiosa, impor o cristianismo para alguém que não fosse. Nós aceitamos e normalizamos a ausência da Bíblia nas escolas. E você diz que Deus abandonou a América. Deus abandonou a América, ou nós tiramos os crucifixos dos tribunais e tiramos Deus da justiça? Deus abandonou a América, ou nós tiramos Deus até das ruas e pedimos para Deus se retirar da América? Reveja a sua pergunta. Proibindo, né?
A proibição de Bíblia nos espaços públicos. Está relatando aqui que aconteceu essa semana na Paraíba. Então, você agora está proibido ler em espaço público a Bíblia. E o comunismo avança, e tem gente que acha que isso é conversa. Verdade. Graças a Paz, irmãos. Esse verso 26 do capítulo 14 de Lucas, né, tem um exemplo bem atual que é a janela 10:40, para alguns amados irmãos que sabem, né? Nascer e crescer numa cultura muçulmana é algo extremamente difícil, né? Principalmente quando a gente fala que hoje a gente tem missionários, o cristianismo ele avança, né, de forma meio que secreta, porque não pode ser exposta, né, nesses países do Oriente Médio. E lá, como a gente aprende, quando o Espírito Santo toca uma daquelas almas, né, que nasceram numa cultura pesada, muçulmana, desde criança, e ela conhece o cristianismo e sabe que existe o único e verdadeiro Deus, os pais dessas pessoas, eles desertam a pessoa, né, que é justamente isso que o verso 26 fala. Então, não é como o pastor falou, não é como uma falta de respeito, mas a pessoa saber que conheceu o único e verdadeiro Deus e saber que aquilo tudo que ela viveu desde a infância, né, criação e tudo, numa cultura muçulmana não é nada daquilo a verdade. A verdade, né, é Cristo. E para eles, assim, a gente tem que orar muito por essa janela 10:40, que é onde os missionários eles têm pregado e o evangelho tem crescido ainda que pouco, né? A gente ter essa consciência de orar por eles, para que mais almas sejam alcançadas, né, naquele continente, naquelas regiões e países, de forma que eles comecem a enxergar que a cultura muçulmana ela não leva a Cristo, né? Ela não leva a Cristo. E sair dessa cultura é algo assim muito pesado, porque os pais simplesmente desertam, né, os homens, né, eles às vezes têm que sair do próprio país, da casa, porque eles conheceram o evangelho e eles não permitem mais ficar lá. É uma cultura bem difícil em que a gente tem que orar por essas pessoas. A questão da nossa fé, irmãos, dentro de casa, vai ser um divisor de água na vida dos nossos filhos e da nossa família. Inclusive, por exemplo, quando uma mulher tem um marido que ainda não é cristão, a Bíblia fala na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, mulher, você ganhará o seu marido para Cristo, não pelo muito falar, e sim pelo reto proceder. Então é o seu proceder que vai tocar no coração, não é o falar. E a gente tem mania de querer convencer o outro no argumento, e às vezes a pessoa simplesmente não quer ser convencida. Mas, meu irmão, quando você vive algo, não tem como você não tocar no coração, porque aí entra o agir do Espírito Santo através de um testemunho vivo. Amém? E aí, quando nós vamos até ao nosso estudo, a gente vai ver o primeiro ponto aqui. Ana, fé em meio à dor. 1 Samuel, capítulo 1, versos 9 e 10. A gente vai ler esse texto e vamos observar. 1 Samuel 1, versos 9 e 10. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha só, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. A amargura de alma, irmãos, deve nos levar aos pés do Senhor. Deve nos aproximar do próprio Deus. E ela assim fez. E tem hora, irmãos, que as lágrimas, elas transbordam. Elas transbordam e a gente aprende algo muito sério. Na dor mais profunda, Ana orou. Já é uma lição que nós estamos aprendendo e recebendo da parte do Espírito Santo nessa manhã. Quem está recebendo essa palavra em nome de Jesus? É que quando a gente está na maior aflição, a gente deve orar.
na maior angústia, devemos orar. Não sabemos o que fazer, devemos orar. Não sabemos como reagir, devemos orar. Não tem mais o que ser feito. Aos nossos olhos, devemos orar, porque para Deus pode ser feito, porque Ele é o Deus do impossível, né? E aí nós vamos observando na vida dela que tinha alguém vendo o sacerdote ali. Estava num dos pilares do templo e viu que ela estava orando e chorando. E independente de quem esteja vendo, irmão e irmã, nós devemos buscar a Deus na mais profunda dor, porque é em meio à dor que a nossa fé vai ser regada. Eu estava conversando ontem com uma família, a gente foi abençoar uma casa ali, chamaram a gente para ungir a casa e tal. E aí, os filhos do casal E aí quando entrou, foi muito interessante, que o pai disse, não sabem ainda. Eu disse, está certo. Pequenininho entrou e disse, esse quarto aqui é o meu. Esse aqui é o da minha irmã, aquele é do papai. Obrigado, Senhor. Eu olhei para a cara dele, toma. Como assim? Aí eu peguei, ungi a mão da criancinha e disse, pronto, vai lá abençoar. Qual é o seu quarto? Eu acho que é esse aqui, pastor. Pronto, ore, abençoe seu quarto, você abençoa o seu, depois vai abençoar o do papai e da mamãe. Aí pronto, foi aquele chororô, aquela alegria, mas elas ainda não sabem. E aí me fez lembrar da história que teve uma grande seca lá numa região do Texas e chamaram a igreja para orar numa tarde de domingo. Irmãos, vem uma tarde, a gente precisa orar para Deus mandar chuva para nós, porque está demais. E aí quando foi à tarde, na hora da oração, somente uma criança trouxe um guarda-chuva. E estava na seca. E um adulto perguntou, menino, está ficando doido? Para que está andando com guarda-chuva na mão nessa seca medonha? Oxe, irmão, a gente veio aqui fazer o quê? Não foi orar para Deus mandar chuva? Porque vai chover. E naquele dia começou a chover. Você percebe que a nossa vida muitas vezes vai estar tendo espectadores, vai ter gente vendo só para ver no que é que dá. Mas eu queria dizer para você o seguinte, quem está só esperando para ver no que é que dá, vai se surpreender no que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus, irmão. E a gente precisa crer nessa verdade, porque isso é real e a gente está vendo hoje aqui, na vida de uma mulher sofrida, desacreditada, amaldiçoada aos olhos da própria família, de algumas pessoas e da sociedade. A gente vai ver o desdobramento. Olha só, Romanos 8, 26 e 27 vai nos ensinar algo maravilhoso nessa manhã. Quando a dor for maior, o Espírito Santo ora por você. Olha o que diz o texto. Também o Espírito, com E maiúsculo, é Espírito Santo. Semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Está vendo aí? Ele vai interceder por nós, quando a gente estiver orando. Você pode estar pedindo uma coisa, mas o Espírito vai interceder de acordo com a vontade de Deus. Que oração eficaz a do Espírito Santo. Você pode dizer nessa manhã, obrigado Espírito Santo, pelo teu suporte, por tuas orações por mim. Glória a Deus por isso, hein? Então ele é quem sonda os nossos corações. E aí, irmão Célio, a gente estava lá na casa, ela disse, pastor, vem cá. Olha aqui esse fogão, o senhor está vendo? Estou, minha irmã, bonito. Ela, pastor, eu tinha sonhado e eu desejava esse fogão. E essa casa não era para ter vindo com móvel nenhum, mas até o fogão já está instalado, era a marca que eu queria, do jeito que eu queria, com o tanto de boca que eu queria. Lembra que Ana pediu, eu quero um filho varão, quero um fogão de tantas bocas assim assado? Eu vou dizer uma frase, você diz amém, irmã. Eu quero meu marido rico. Oh, Senhor, ajuda o teu filho. Eu quero entrar no shape. Ajuda nós, Senhor. Né?
Então, a gente vai orando, vai que acontece, vai acontecer. Nosso Senhor, vai acontecer. Em nome de Jesus. Mas, quando a dor for maior, o Espírito Santo ora por você. Você não está dando conta não? Pode chorar. Porque Ele, com gemidos que a gente não consegue explicar, Ele vai interceder por nós para fazer a vontade de Deus em nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus por isso, irmãos. Pode falar, irmão Célio. Sim. Excelente. Sim. Isso. Sim. Boa. Sim. Sim. E o modus operandi do inimigo é o mesmo, né? Para matar nossa fé, para escarnecer, né? Para tentar envergonhar. E aí nós observamos, irmãos, que Ana, ela faz essa oração com dor na alma. E ela orou de tal forma que ela nem conseguia falar, porque tem hora que a oração em si não tem nem palavras. A gente só faz, meu Deus, chora e não tem nem palavras para dizer. E sabe o que é interessante? O autor do estudo diz assim: ainda assim, com tanta dor, Ana fez sua oração. Sabe aquela oração que sai com lágrimas, meio embolada, sem muita estrutura teológica e cheia de verdade? Pois é, foi essa que Deus ouviu. Glória a Deus, irmão. Pode falar. Obrigada, pastor. Então, eu acho assim um exemplo muito bonito de Ana, porque ela exatamente nesse momento que eu vejo que é o momento mais crucial da nossa vida, quando nós estamos vivendo um momento de dor, é de expressar exatamente o que estava dentro do coração dela, né? Uma vida de intimidade, de amor, de comunhão com Deus, que leva ela aos pés do Senhor. Muitas pessoas, no meio da dor, sai tanto palavrão, tantas atitudes horrendas, que expressa exatamente aquilo que está dentro do seu coração. Eu vejo assim que é uma lição maravilhosa também que nós aprendemos com Ana, é isso, porque na hora mais difícil da vida dela, ao invés dela sair jogando flechas e veneno em todo mundo, ela correu aos pés do Senhor e Salvador, que é o que Deus espera de nós, né, pastor? Graça e paz, irmãos. Falando em momento de dor, né, de tristeza, recentemente quem verificou aí na internet, uma família australiana, 3 crianças e uma mãe estavam de férias na praia, né, no caiaque. E quem conhece um pouco de geografia sabe que a Austrália é um país um pouco surreal, né? De repente houve uma ventania e correnteza e afastou a família de forma muito grande da costa.
Então a mãe, desesperada, pediu para a criança, o mais velho, de 13 anos, mais 2 irmãos de 8, de 11 e outro de 13, se não me engano. Austin, se alguém colocar aí na internet vai ver. Então ele teve que escolher um dos 3 filhos para salvar a família. Então imagine uma criança de 13 anos, né, nadou 4 horas para chegar no continente, né? O ano passado eu participei de prova de A4, né, que é natação no mar e corrida, é muito pesado. Agora uma criança sem preparo nadar 4 quilômetros, deu 4 horas de natação. Quando ela chegou na praia, ele ainda correu mais 3 quilômetros para poder encontrar um telefone, pedir ajuda e desmaiou de cansaço. Aí, quando perguntaram a ele como é que ele conseguiu fazer aquilo, ele falou que eu orava e lembrava das canções cristãs. E não conseguia ver a terra, porque 4 quilômetros é tão distante que você não vê o continente. Você só nada e não vê o continente, né? Agora, imagine esse momento de desespero, né? Então, os bombeiros conseguiram resgatar a família, né? Só intercessão divina mesmo de Deus para fazer aquilo. Quem quiser pesquisar e confirmar, tá? No momento difícil, perguntaram a ele, né? Eu só fiz orar. Eu vi tubarões, né? Sabe que a costa australiana é um dos lugares que mais tem tubarão no mundo, né? E ele disse que viu tubarões e só fazia orar e cantar canções cristãs. Tá? Muito forte esse exemplo, viu? Porque tem coisas, irmãos, que é somente Deus que opera em nosso favor. Isso é forte demais. Pode falar. O senhor vai conseguir dar aula, pastor, tenha fé. É assim, um testemunho que serve para a edificação dos irmãos, né? Esse negócio de Deus ouvir a oração e o Espírito Santo interceder por nós. O senhor acompanhou de perto quando o Regiane e eu estávamos ali olhando a casa para comprar, e a gente fechou o negócio naquela primeira casa, e o senhor estava lá presente, orou com a gente ali, mas estava sem o óleo da unção. Nesse dia, por alguma razão, acho que o senhor tinha limpado o carro e tinha tirado tudo de dentro, e o óleo não estava no carro. E aí, beleza, a gente só orou ali e saímos. Aí o Darlan, você quer dar uma olhada nas outras aqui só para conhecer mesmo e tal? Falei, vamos ver, para ver como é que é. E a gente olhou os outros apartamentos e a outra casa. No momento que a gente estava olhando a outra casa, no meu coração estava assim, nossa casa aqui ela é mais confortável, a divisão dela é melhor, tal, não sei o quê, tem um corredor que dá até para o cachorro e tudo mais. E fiquei para mim aquilo ali. Quando foi na outra semana, o Darlan falou que o processo da casa lá não tinha dado certo, porque uma janela não era recuada, mas que o dono da construtora havia permitido que a gente ficasse com a casa do fundo pelo mesmo valor. E o curioso disso tudo é que Deus ele realmente ouve a nossa oração e o Espírito Santo realmente intercede por nós, porque ele atua com coisas mínimas. Eu estava comentando ontem com um casal que nós recebemos lá em casa, que até sobre o modelo do banheiro, da descarga do banheiro, Deus atendeu o meu pedido. Porque eu falava assim, eu não quero morar numa casa, não quero ter uma casa que o banheiro seja descarga de cordinha ou aquela acoplada, que eu não gosto. Até isso Deus atendeu e a casa é com o modelo que me atendia. Quando a gente fechou o negócio na casa, que passou toda a documentação e tudo, estava esperando só receber as chaves, eu ainda comentei com o Regiane, eu falei, eu queria tanto que a gente conseguisse pegar essa chave essa semana, porque é a semana antes do meu aniversário. Ia ser um excelente presente de aniversário. Quando foi 2 dias depois, o corretor liga, a chave está aqui, pode vir buscar. E a gente foi lá e pegou a chave uma semana antes do meu aniversário. Né, em maio e em junho foi meu aniversário. E desde o início do meu relacionamento com Regiane, tudo que a gente foi verbalizando com Deus e colocando em oração, Deus foi atendendo. Inclusive a questão da gente casar após 2 anos de namoro. A gente casou exatamente 2 anos depois do namoro. A gente fez 2 anos de namoro, dia 16 de dezembro, dia 10 de janeiro a gente casou. Né, pouco menos de um mês depois, mas depois de 2 anos. Então, tudo que é colocado diante do Senhor, com o coração aberto, e Deus sabe do sofrimento da questão da vida sozinho, ou do lar para morar, da casa, os irmãos sabiam que eu estava morando lá no fundo da congregação, num quarto improvisado e tudo. Isso colocado diante de Deus, da maneira correta, da maneira adequada, e o Espírito Santo intercedendo, Deus foi lá e mudou toda a história. Hoje, tem a minha casa, tem o meu lar, tem a minha esposa, a minha família iniciando, e tudo conforme a gente orou e apresentou ao Senhor, e o Senhor atendeu e fez conforme a vontade dele também.
Pode dizer amém, meu irmão? Isso é bom demais, hein? Vemos que Deus, ele se importa com os detalhes na nossa vida, né? Então, muitas vezes a gente vai passar nessas circunstâncias e vamos observar, por exemplo, na vida de Ana, ainda nesse primeiro ponto, que Ana, ela não estava com tudo certo na vida dela. Ela não estava numa super santificação. Ela provavelmente não era o maior exemplo de fé. O autor do estudo, ele diz o seguinte, que Ana estava simplesmente quebrada. Mas estava na presença certa. E aí, irmão, isso é o que importa, é você estar na presença certa. Que é onde acontece. É onde acontece. E aí nós às vezes achamos que só podemos discipular alguém se estivermos fortes, quando tudo está no lugar, mas a verdade é que discipulado acontece quando mostramos como reagimos diante da dor, quando escolhemos confiar mesmo sem ver, quando a família enfrenta dificuldades financeiras ou problemas de saúde, mas ainda assim confia em Deus. E aí vem uma pergunta aqui do estudo. O que sua família e seus filhos, netos ou discípulos veem quando você está em crise? Ana mostra que mesmo na dor, que foi o que a irmã Vera falou, né? Dá para demonstrar fé. E isso fala mais alto do que qualquer outra coisa. Então os holofotes se voltam para nós na hora da maior crise. Já viu? Está tudo petecado, parece que tem um monte de holofote em cima da gente, o povo olhando, só esperando o erro para acusar. Novo Testamento ou Antigo Testamento, né? Mas, vamos lá. Em segundo lugar, entregar, repete comigo, entregar é um ato de discipulado. Primeiro livro de Samuel 1:11. A gente vai ver que Ana faz um voto ao Senhor. Olha que voto específico. Fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quer dizer o que? É o voto do Nazireu. Voto do Nazireu, não podia tomar Coca-Cola. Senhor. Não podia cortar o cabelo. O cabelo nesse calor, Senhor. Não podia tocar em morto. Tem umas regras aí, tá? Mas é sério isso aí, tá? Então, foi um voto que ela fez com Deus. E ainda botou o menino no voto. E é o seguinte, você não vai cortar o cabelo não. Soxe, manhã. Não tem querer não. Vai crescer cabeludo. Mas, Ana fez um voto ao Senhor. E algo muito, muito importante. Deixa eu ver se eu botei esse texto aqui. 1 Samuel, na sua entrega, devoção será julgada. Vamos lá. Quando a Ana faz esse voto, abra aí a Bíblia, Êxodo capítulo 13, versos 1 e 2. Êxodo 13, versos 1 e 2. Na verdade, Ana estava cumprindo um mandamento. Olha o que é que o texto diz. Disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo primogênito. Quem aqui é primogênito? Quem aqui é o filho mais velho ou filha mais velha? Tem aí? Pronto. Olha aí, consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Filho mais velho tem dono. Mas o povo cego e o povo rebelde não obedecia. Está em Êxodo, segundo livro da Bíblia. Quando chega mais na frente, um livro adiante, vai ter Deus pega mais leve com o povo de Israel. Para que vocês não tenham que me dar o filho mais velho de vocês que não estavam dando mesmo. Vou separar uma tribo, que é a de Levi, para que eles me sirvam. Isso foi uma voadora na cara deles, porque eles não estavam obedecendo. E quantas vezes a gente desobedece? Muitas vezes, irmãos, e aí eu falo para você, pai, mãe, seu filho mais brilhante, sua filha mais brilhante, o mais inteligente. Eu quero que seja um juiz federal, quero que seja promotor. De quê? De justiça ou da Avon? Não sei. Senhor, eu quero que seja um médico. Eu quero que seja um procurador da República ou procurador de emprego? Não sei.
sempre uma coisa gigante. Mas quer que seja missionário, pastor, pastorzinho, missionáriozinho. Excelente, pode, deve. Aí, a irmã Divina falou uma coisa interessante aqui, pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal e pastor ao mesmo tempo, amém. Mas que seja servo de Jesus onde estiver. Você percebe, irmãos, excelente. Você percebe, irmãos, que muitas vezes a gente quer uma coisa, mas esquece do essencial que é Deus? A nossa vida, a minha vida, a sua, passa por esse eixo aqui, ó. Ana entregou o mais importante, era aquele que iria tirar a vergonha dela. Eu te devolvo, Deus. Mas ela estava cumprindo o mandamento, e ela conhecia que ela era judia. E aí vem algo muito sério, irmãos. Na sua entrega e devoção, você será julgado. Que o irmão Célio falou. Olha o que é que Samuel capítulo 1, versos 12 a 14 fala. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Irmãos, quantas vezes a gente vai ser julgado no meio dos processos que a gente está vivendo? Por isso que a gente precisa do ministério no nosso coração, da misericórdia. E também praticar a reconciliação nesse ano de 2026. Porque muitas vezes a gente vai encontrar um irmão em estado difícil. Pode estar embriagado, às vezes a solução na cabeça dele foi tomar todas ali para tentar esquecer o problema. Cada um reage de um jeito, outro vai reagir comendo muito, outro vai reagir, enlouquece, se joga na frente de um carro. Está repreendido em nome de Jesus. A nossa função não é julgar, como a gente está vendo agora. Nossa função é ajudar. Porque só sabe a aflição quem passa. Sim ou não? E aí o autor do estudo vai dizer algo muito importante para nós. Como pai ou mãe, como é que se faz isso? Como entregar de fato alguém que você esperou tanto? Mas é aí que a fé de Ana vira discipulado. Porque discipular também é ensinar a abrir mão. Repete comigo, discipular é ensinar a abrir mão, a confiar e a reconhecer que nossos filhos, biológicos ou do coração, são do Senhor. Esse ensinar a abrir mão, meus irmãos, é algo muito difícil, porque vai direto no nosso ego, né, nas nossas necessidades. A entrega de Ana não foi um gesto religioso, foi um ato profundo de confiança em Deus. Ela não entregou Samuel a um sistema, mas ao Senhor. Isso nos ensina que quando formamos alguém, nosso maior papel não é moldá-lo à nossa imagem, mas entregá-lo ao propósito de Deus. É o desafio que Ana nos mostra, é o pai e a mãe entregar o filho, a filha ao propósito do Senhor. Em tempos em que queremos controlar tudo, inclusive o futuro das pessoas que amamos, Ana nos ensina a libertar, a deixar Deus ser Deus, a crer que Ele cuida melhor do que nós. É confiar quando aqueles que amamos vão para outra cidade a estudo, a trabalho ou por outras razões e ficam distantes de nossos olhos. Entenda que estarão sempre ao alcance do Senhor. Outro dia nós falamos uma frase, eu não lembro se é minha ou se é de autor desconhecido, só sei que a frase é importante, não importa o santo, bonito é um milagre, né? A frase diz assim, orar é amar à distância. Orar é amar à distância. Essa semana eu orei pelos irmãos da igreja. Vários dias da semana. Eu vou fazer uma pergunta. Quem não responder vai me dever um queijo de coalho. Quem orou pelo pastor essa semana?
Amém. Mandaram até versículo, Carlão. Tem gente que mandou versículo para mim, hein? Graças a Deus também. Eu dei uma cobrada violenta semana passada, hein? Hã? Sofre uns arroxos, né? Teve lá o encontro de casais, né? O Casados para Sempre. Aí quando revelaram quem é que estava orando porque tem os casais que oram pelos casais, né? Aí quando revelaram quem estava orando por mim, por Eliette, aí irmão João Beltrão e irmã Aparecidinha. Aí veio irmão João Beltrão com a mão no joelho assim, e disse, agora eu sei porque é que ele está mancando. Ataca comendo no lombo, está orando pelo pastor, Senhor, misericórdia, tem que ser um cabo do jiu-jitsu, um cabo mais, não, irmão, é pesado, mas Deus abençoa. Mas aí quando você ora pelo seu filho e sua filha à distância, você está amando à distância. Porque a gente quer controlar a nossa pressão arterial. Agora eu estou tomando um remédio chamado valsartana. É o novo losartana. É valsartana com hidroclorotiazida. Eu não controlo nem a pressão arterial dentro do meu peito. Como é que eu quero controlar Eliette, controlar a minha ovelha, controlar meu irmão? Como é que você quer controlar seu filho, sua filha, se a gente não controla nem nossa pressão arterial? É confiar que Deus fará, em nome de Jesus, faça a sua parte, o seu testemunho. E é o que a gente vê na vida de Ana. Deixar Deus ser Deus. E sempre estarão ao alcance, ó irmãos, quando meus filhos estiverem longe de mim, certamente estarão ao alcance das mãos do Senhor. Isso tem que acalmar seu coração. E há pais que às vezes falam, pastor, mas meu filho está querendo desviar, minha filha está querendo desviar. Confie no propósito que Deus estabeleceu. Você deu testemunho e viveu a vontade do Pai, descanse. Porque o pastor Augusto Nicodemos falou isso para alguns pais que têm procurado eles, porque os filhos quando entram na universidade é um índice absurdo de desvio da fé. E aí procuraram o pastor Augusto Nicodemos e ele deu uma orientação muito importante, eu achei um conselho muito forte. Ele disse, irmão, acalma o coração, a sua tarefa é levar a palavra de Deus até a mente do seu filho e da sua filha. Agora, descer para o coração é com o Espírito Santo. Quem converte é o Espírito Santo. Amém, povo de Deus? É mesmo? Mônica namorou... Mônica, a mãe de Agostinho de Hipona, orou por ele por 30 anos, até ele se converter. Irmãos, 30 anos, viu? Não é 30 dias não é 30 minutos. Haja oração, haja oração. Você tem algo ou alguém que precisa entregar? Lembre-se, o discipulado começa com rendição e entrega também é um ensino poderoso. Quando você entrega os filhos a Deus, a sua vida a Deus, a parte que lhe cabe a Deus, me perguntaram esses dias, pastor, o dízimo na igreja batista é como? Aí eu disse, como está na Bíblia, irmão. Mas assim, ninguém é forçado, obrigado, chantageado. A pessoa entrega por gratidão e por obediência. Simples. E aí tem gente que não gosta, não quer, não concorda. Então discorde de quem estabeleceu. A minha gratidão me faz ser fiel. Me faz fazer o que Jesus pediu, que a palavra de Deus estabeleceu. Não porque é do tempo da lei. É antes da lei, durante a lei, depois da lei. Porque Abraão deu o dízimo de tudo, antes de Moisés existir. Depois estabeleceu como lei. E depois continuou sendo praticado no tempo de Cristo. E a obra é mantida para a glória do Senhor. Por isso a igreja consegue ajudar vidas, comprar remédio para quem precisa, cesta básica, pagar consulta para quem precisa, ajuda no combustível para a pessoa ir até o médico em Brasília. De várias formas a gente consegue alcançar nas áreas das necessidades, mandar oferta para missões, sustentar pastor, missionários, pela fidelidade. Mas aí eu tenho que entregar, porque na verdade tudo é dele, tudo é dele.
Mas em terceiro e último lugar, irmãos, vamos ler todos juntos? O lar como berço da formação espiritual. Mais uma vez, o lar como berço da formação espiritual. Irmãos, antes de Samuel ouvir a voz de Deus no templo, ele ouviu as orações da sua mãe. Oh. Antes de se tornar profeta, a gente vai ver aí que ele foi consagrado, mas vamos lá. Berço de formação espiritual. Jesus é o Cristo. Jesus é a parte humana, Cristo é a parte divina de Jesus. Quando a gente fala de Jesus, a gente fala do homem encarnado. Quando a gente fala de Cristo, a gente fala do divino Jesus, do divino Cristo, que é a parte divina do Senhor, Jesus Cristo. Vamos lá. João 5,19 vai nos mostrar algo maravilhoso. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente. Eu quero que todos leiam juntos. Vamos ler todos juntos, que eu quero que você decore, aprenda, grave no seu coração. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. É exemplo. É exemplo. O filho está vendo tudo que o pai faz, tudo que a mãe faz. É exemplo. Devocional diário. Eu aprendi foi com minha mãe. Ela era a última a dormir, a primeira a acordar. 5 da manhã ela estava lá em pé. Já tinha feito a pizza para eu vender na escola, para poder pagar a passagem. Eu sempre tinha que me alimentar. E aí assim que eu acordava já estava tudo pronto. E ela estava lá sentada, com a Bíblia na mão, cantor cristão, manancial, leitura diária, buscando o Senhor. Nunca esqueci e é isso que eu faço. Sabe, os seus filhos têm que surpreender você de joelho lá no quarto. Não para você fazer uma encenação, mas por ser verdade, por ser real, por ser necessário. E aí, meu irmão, não tem como. A minha sogra, dona Alcina, ela simples, teve pouco estudo devido à vida de luta e sofrimento que teve, ganhou toda a família para Cristo com o testemunho dela. Que testemunho de vida. Todo dia lia a Bíblia, todo dia escutava o programa na rádio da Igreja Batista lá de Corrente. Todo dia, todo domingo estava na igreja. E aí um dia, Eliette conversando com uma irmã, eu não lembro o nome da irmã, era uma tesoureira da Igreja Batista de lá. E disse: ô minha filha, falou para Virgínia, prima de Eliette: minha filha, você sabe quem é que sustenta essa igreja? É o dízimo dessa senhorinha bem aqui, ó. De um salário mínimo o dízimo. Nunca falhou. Eu disse: oxe, essa é minha tia Alcina. Ela ia no Banco do Brasil, passava na igreja, entregava o dízimo e ia para casa. Era pouquinho, mas é tudo na mão de Deus. É a entrega, irmão. É a fidelidade com aquele que é fiel perfeitamente. É saber que Ele não deixará faltar e vai suprir em nome de Jesus. Repete comigo: Ele não deixará faltar. Ele vai suprir em nome de Jesus. Irmãos, algo que eu aprendi estudando nessa lição de hoje. Samuel conheceu primeiro o Deus da mãe dele. Somente em 1 Samuel, capítulo 3, verso 10, é que Samuel conheceu a Deus. Primeiro a gente conhece o Deus do nosso pai e da nossa mãe, para depois a gente conhecer a Deus. Um outro pastor até disse assim, irmão Célio: primeiro a pessoa se converte a você, para depois se converter a Jesus, porque está vendo o seu testemunho. Não é se converter no sentido de adoração, de idolatria, não. É ver, rapaz, esse Deus é verdadeiro nessa vida. Vamos lá, 1 Samuel 3,10. Então veio o Senhor
e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Foi a primeira vez que Deus falou com Samuel. As 3 vezes que falou, primeiras, ele levantava e ia em Eli, que ele estava dormindo lá no mesmo prédio. Pois não, Eli, o teu servo está aqui. Ele disse: não lhe chamei não, pode dormir. Segunda vez: não lhe chamei não, rapaz, vá dormir. Terceira vez: pelo amor de Jesus. Não, Jesus não estava naquele tempo. Pelo amor de Deus, volte para lá, não lhe chamei não, vá dormir. Aí na terceira vez ele disse: não, peraí, volta aqui. Isso é Deus lhe chamando. Se você ouvir de novo, fala que o teu servo está aqui. Aí foi isso aí: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E ali ele conheceu o Deus de Ana. Glória a Deus. Então seu filho vai conhecer o seu Deus. O seu filho precisa conhecer esse Deus. Falamos uma frase semana passada e quero repetir mais uma vez. Se vir para a igreja, para o pai é opcional, para o filho será desnecessário. Abrange a frase: se Deus para mim é opcional, para o meu filho será desnecessário. Se ler a Bíblia para mim é opcional, para o meu filho será desnecessário. Se para mim dar testemunho é opcional, para o meu filho será desnecessário. Se Deus para mim é opcional, para o meu filho será desnecessário. E a Bíblia fala que houve uma geração, é verdade, houve mesmo uma geração que surgiu em Israel que não sabia quem era Deus, porque os pais não passaram adiante. E aí a gente aprende algo maravilhoso, irmãos. Antes de ser profeta, ele foi consagrado no ventre. Depois de ser consagrado no ventre, foi discipulado por sua mãe até desmamar e ir para o templo. E depois de discipulado é que ele foi se tornar profeta de fato e de direito. Essa lição de hoje, irmãos, nos mostra algo muito sério, muito importante para nós. A gente leu João 5,19, né? Como é que está dizendo lá, João 5,19? O filho só faz porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. A gente viu nesse exemplo de Jesus falando, a maior autoridade espiritual da história e da existência de todos os tempos e de toda a eternidade. O filho vai fazer o que viu o pai fazendo. Tem que levantar, irmão, domingo de manhã, tem. 9 da madrugada, venha, vai valer a pena. Revelar o Pai. Amém. O autor do estudo, ele continua e diz: a fé de Samuel não surgiu do nada, foi alimentada na intimidade de um lar que conhecia o Senhor. O discipulado começa aí, com uma Bíblia aberta na sala, com a oração em voz baixa antes de dormir, com os pais, o pai e a mãe, que levam Deus a sério, que ora antes da alimentação, ora antes de sair de casa. Tudo isso, irmãos, vai fazendo a diferença. O seu lar pode ser esse berço, e se for, prepare-se, Deus vai levantar algo grande a partir daí. O nosso desejo essa manhã, irmãos, é que a gente entenda que o discipulado não é um cargo, é uma escolha diária de viver uma fé que influencia. Para quem você está criando o seu filho? Ana não criou Samuel para si mesma, criou para Deus, e essa decisão fez toda a diferença. Ela nem sabia o que estava formando um dos maiores líderes espirituais da história de Israel, mas ela estava. Tudo começou com uma oração sincera e um coração rendido. Talvez você não se veja como um discipulador, mas se você ora, ensina, ama, aconselha ou até mesmo apenas permanece firme na fé diante de quem te observa, então sim, você está discipulando. A fé começa em casa.
que é um rapaz que morava no interior, ele passou a morar no interior dos Estados Unidos, um brasileiro. E aí ele fazendo uma releitura do que estava acontecendo, porque os americanos começaram, e aí todo mundo imitou, criamos nossos filhos para o mundo. Vamos dar asa para os nossos filhos. E a família degringolou, né? Então, as cidades pequenas, as pessoas mais conservadoras, têm voltado atrás disso, né? E não criamos mais nossos filhos para o mundo. Criamos nossos filhos, primeiramente, para Deus e depois para a família, né? Um lugar que eles sabem que vão poder sempre voltar. Achei muito interessante. Caiu bem no que você falou aí. Irmãos, creio que essa revista desse trimestre, Chamados para Influenciar, vai nos despertar para um novo tempo, em nome de Jesus. Meu desejo é que você saia hoje daqui já praticando essa verdade, essa palavra, porque é bom demais. Vai ser bom para ti, vai ser bom para a sua família. Pode falar, pastor. Amém. É bênção, hein? Sim. É. Sim. Amém. Penso demais. Obrigado, pastorzão. Fiquemos de pé, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se disso, a fé começa em casa. Amém? Dá um abraço que está perto de você. Agradece a Deus por essa vida. Fala aí, que bom que você veio. Como é bom ter você aqui pertinho. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembrando que à noite estaremos aqui de volta às 18h30, tá bom? Vai ser uma bênção. A palavra de Deus já tá no jeito, hein? Deus quer falar com a gente essa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Esteja em oração pelo pregador da noite. É um pregador importado. Eu mesmo. Então, ora por nós, tá? Ora por nós para que sejamos úteis nas mãos do Senhor, pela equipe de louvor que vai adorar o Senhor através da música essa noite, pela multimídia, pelo som, pelo pessoal do Conexão que recebe a gente com tanto carinho sempre e tem marcado muitas vidas, tá? E que você possa ser bênção essa noite também na vida de alguém, que você tenha um dia de paz, de alegria na sua casa, tá? Lembrando que está sendo vendido aqui um arroz carreteiro, né? O Mano, que é cunhado da Camila, eles estão indo embora para Tocantins, então estão fazendo esse arroz carreteiro aí para ajudar na mudança. Então, quem não tiver almoço, pode passar por lá, aqui no anexo, tá? E pedir a sua marmita. Eu acho que ainda dá tempo, não sei. Depois vê lá se tem. Tá bom? Deus te abençoe. Estenda as mãos e diga: eu estou abençoado em nome de Jesus.
Leva-nos em paz para os nossos lares, que tenhamos um dia sossegado, sem problemas, sem enfermidade, um dia de paz e de descanso na Tua presença e com a nossa família, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe todos que nos acompanham pela live, que esses lares sejam preenchidos pelo Espírito Santo do Senhor, com muita alegria, saúde, cura, restauração e salvação para a glória do Teu nome. Nos dá um dia de bênçãos, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, e a vitória é nossa, aplauda Jesus, Ele é bom demais. Deus abençoe a todos.